Então, a primeira coisa que a gente quer ver aqui o foco é tipos de dados. O que é que a gente está falando de tipos de dados? Qual é a discussão quando o assunto é tipos de dados? A questão é que o computador só pode armazenar um tipo de dado no mundo. O computador só armazena um tipo de dado. Bits. A única coisa que o computador conhece internamente, estou falando do hardware, ele ainda reúne os bits que ele dá nomes diferentes. Então, o mais importante deles, que vocês já conhecem, é o byte. Hoje isso é um grupo de 8 bits. Não há uma padronização oficial que diga que um byte tem que ser de 8 bits, mas é universalmente aceito, é o padrão de fato, o computador só conversa com o resto do mundo por bytes. A internet só funciona por comunicação entre as partes por bytes. Então, o que isso quer dizer para a gente, programador? Quer dizer que quando eu estou em Python, qualquer coisa que eu produzir de dado, um número, uma string, por exemplo, um boolean, uma lista, no final das contas, tem que ser traduzido para bits dentro da máquina. E lembra que eu sempre falo dos níveis de abstração? O nível de abstração que a gente vai estar utilizando é o da linguagem de programação, mas ela conversa com pelo menos um nível aí logo abaixo, que é o sistema operacional, e o sistema operacional fala com a máquina. Nosso aplicativo vai tratar de certos tipos de dados que vão ter que ser entendidos por Python. Então, tudo que a gente for tratar aqui tem que passar por essas camadas todas. Nesse caso aqui, como eu só estou lidando com a memória principal, eu não precisei ir para o nível de arquivo. Mas eu ainda assim preciso armazenar ele na memória do computador, no hardware. Lembre que a memória, o hardware, a memória RAM, é manipulada pela máquina. E Python está de posse da máquina nesse shell aqui que vocês estão vendo. É ele que está rodando. E ele que tem uma área de memória reservada para ele e colocou os dados lá dentro. Eu vou criar um arquivo com 4 caracteres. Aqui eu vou listar o conteúdo daquele diretório. Então, o que o computador grava são bytes. Esses 5 bytes aqui são correspondentes a exemplo TXT. Alguns de vocês podem estar se perguntando, mas por que tem 5 se eu só digitei 4 caracteres? Vamos dar uma olhada no conteúdo desse arquivo. Vocês devem lembrar de um outro comando que eu já mostrei para vocês, que é o cat. A gente está vendo aqui os 4 caracteres. O 5º caractere também apareceu, você não está vendo ele aqui, mas o fato de que o prompt foi desenhado a partir daqui, mostra que daqui até aqui, um enter foi digitado, vamos dizer assim, colocado no terminal. Isso foi feito pelo meu programa, tá certo? O programa digitou isso aqui. Vamos olhar o conteúdo de uma outra forma agora. Eu tenho um alias, a gente falou de alias agora há pouco, antes de gravar, né? Vamos olhar nos bits de exemplo.txt. Mesma coisa, aqui, ó. A gente deve ter aqui 40 caracteres. Como é difícil contar, como é ruim para a mente humana lidar com binário, a gente normalmente não trata, apesar de que os dados na máquina estão em binário, a gente não trata dessa forma. Eu vou passar para um outro alias que eu uso, que é o bytes. O que é que ele faz? Por enquanto, ele só separa os conjuntos de bits em grupos de 8 bits, mostrando para a gente esse conceito de que um byte é basicamente um grupo de 8 bits reunidos. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 bytes. Esse conjunto de bits aqui é o nosso A. Esse conjunto de bits é o B, esse é o C, D, e este conjunto de bits é o Enter. Deixa eu ver se eu consigo outro. Tem outro dumper, que é o XXD. Deixa eu ver se ele faz. Pronto, ele faz na ordem normal. É melhor do que a gente usar do que o XDumper. O que é que ele está listando aqui? 61 é o A, 62 é o B, 63 é o C, 64 é o D, 0A é o nosso Enter que está escondido aqui embaixo. O XXD, aqui de lado, ele coloca os caracteres associados. Ele sempre troca os caracteres não imprimíveis por um ponto, porque é mais conveniente olhar do que o contrabarra N, o Enter, que você não está vendo direito aqui. Vamos fazer agora o XXD do anotações, por exemplo. Você vê que aqui está o conteúdo inteiro do arquivo. Aqui a gente vê byte por byte. 54 para o T, 69 para o I. De onde é que ele tirou esses números? Aí é que vem nosso primeiro contato com o que a gente chama de tabela ASCII. A tabela ASCII era para um byte de 7 bits
portanto, ele só tem até 127, 2 elevado a 7 dá 128, portanto, eu só consigo representar de 0 até 127, portanto, só tem esses caracteres. Alguns de vocês podem ter ouvido falar do ASCII estendido, de 8 bits, e aí a gente inclui alguns caracteres, inclusive, por exemplo, os caracteres latinos, acentos, caracteres acentuados, cedilha, coisa do tipo. Não tem todos os caracteres desejáveis. Aqui a gente tem a listagem em decimal, em hexadecimal, em octal, que era muito usado, é muito usado ainda, mas menos, certo, do que hoje. O valor do caractere, e aqui uma explicação do que é que aquele caractere é. Por quê? Os 32 primeiros caracteres são não imprimíveis, são caracteres especiais, tipicamente para controlar os terminais. O número 32 é o código de um espaço. E aí você tem os demais caracteres, exclamação, aspas, hash, dólar, porcento. E aí começam os números. Os números começam na posição 48. E 65, a partir de 65 eu tenho as letras maiúsculas. Daí você tem as letras minúsculas, com códigos diferentes, 97 até 122, e finalmente alguns outros caracteres. Vamos dar uma olhada aqui nos códigos que a gente está vendo no nosso exemplo, né? Vamos dar uma olhada no exemplo. 61, 62, 63, 64. Lembrem que isso está sendo feito em hexadecimal. Então, a gente pode olhar a coluna hexa aqui. Vamos procurar o 61, 61, que na realidade é o código 97, é o A, que é exatamente o que a gente tem aqui. 62, obviamente, são os outros, e aí vai. 61, 62, 63, 64. É isso que, quando a gente digita um arquivo, é isso que está sendo feito. Tudo sendo convertido para os bits apropriados. Vamos ver se a gente consegue prever que códigos vão ser impressos aqui. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar aqui qual é o código de P. Eu posso olhar aqui na tabela ASCII, vamos anotando aqui, 70 em hexadecimal ou 112. Certo? Na realidade, o número é 112. Como é que eu posso... Agora um pouco de Python. Como é que eu posso olhar isso em Python? Será que Python pode me dizer isso explicitamente? Pode. Python tem duas funções super importantes, são a ordem e CHR. Se você digitar só o nome de um, você vai ver que ele diz que é uma função interna, e você pode usar elas da seguinte maneira. O ORD te permite dizer um caractere. Por exemplo, vamos colocar aqui o nosso A. Ele coloca o código ASCII daquele caractere, obviamente em decimal. Vamos procurar ele aqui de novo. A é código 97 em decimal. A gente pode converter para hexadecimal. Python também te oferece uma função hexadecimal. Então, se eu passar para ele o 97, um número, ele converte para mim em hexadecimal. Cuidado, ele te produz, na verdade, uma string, sempre começada com 0x, para te lembrar que isso é um número em hexadecimal, e em seguida o resto da representação hexadecimal daquele número. Então, vamos colocar, por exemplo, agora o ordem de P, que a gente estava querendo descobrir. E vamos fazer o hexadecimal de 112. O que é que ele me diz? 0x70. Então, o que eu devo esperar aqui ver quando eu fizer um XXD de exemplo é que o primeiro byte seja 70. Vamos olhar o dos outros. Será que eu posso fazer o ordem de prog1 tudo de uma vez? Infelizmente, não. Python exige que você, para ele, o ordem só faz sentido para um caractere. Então, ordem de P, ordem de R, vou fazer mais rápido aqui. O, G, I, U. Só que eu tenho que converter cada um deles agora para hexadecimal. Eu vou ter que fazer para cada um deles, copiar o número de novo. 112, 114, 111, 103 e 49. Mas vamos lá, como é que o que é o valor de ordem? Uma função produz um valor para você, do mesmo jeito que 3 mais 2 produz um valor. Lembra que eu podia fazer print e colocar dentro do argumento da função o 3 mais 2? Então, do mesmo jeito, eu posso colocar x e colocar, ao invés de colocar aqui o código 49, eu posso colocar diretamente aqui a operação, que nesse caso é outra invocação de função, que produz o 49. Isso é uma forma mais rápida de eu não ver o resultado intermediário. Então, o que essa expressão aqui vai fazer é invocar o ORD primeiro para calcular o valor resultante, o valor da tabela ASCII do caractere 1, e em seguida vai invocar a função x com o resultado de ordem. Certo? Então, isso me dá diretamente o código hexadecimal daquele caractere. Então, vamos ver de novo. P
R, O, G, e 1. Esses são os bytes, como eles vão ser escritos lá, que eu estou prevendo. 31707260F 6731. E falta um, né, que é o último caractere aqui, se a gente lembrar, tem um Enter. Vamos fazer um XXD. Está aqui, PROG1, o Enter é o ponto. Vamos olhar os bytes. 70, está aqui o byte 70. 72 é o nosso R, está aqui o 72. 6F67, 6F67 e 31, que é esse último byte aqui. Quem é o 0A? O 0A é o contra barra N ou Enter, que a gente gravou nesse arquivo também.